Bem-vindos à 7ª Jornada de Administração e à 2ª Gincana Universitária do curso de Administração da USS. Boa noite a todos. Bem, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, mas vocês terão a oportunidade de se apresentar após a palestra. Permaneçam em silêncio, com aplausos, e perguntas após a palestra, conforme a tarefa 1. Damos início à nossa 7ª Jornada de Administração. Eu gostaria de convidar o nosso presidente do Conselho Regional de Administração, nosso administrador Wagner Siqueira, com o tema Inovação, Organização... esqueci o nome. Inovação Organizacional. Inovação Organizacional. Boa noite a todos. Agora melhorou. Wagner. Eu queria agradecer a presença do nosso pró-reitor, professor Miguel Rascado. Agradecer a presença do professor João, que é assessor do nosso superintendente-geral e vice-presidente, e também administrador. O nosso assessor também do vice-presidente e da superintendência, o administrador Alcir Valente, e a Mônica, também, Penedo, que são membros, principalmente a Mônica e o Alcir, que são membros da comissão julgadora. Não são funcionários aqui do campus, e sim da presidência. Ok? Começa a contar, a partir de agora, toda a tarefa. Wagner, bem-vindo à US. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Estamos com você. A US está com você na Chapa 1. Sim? Okay, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Margarete, pelas suas palavras. Já vi que a combinação da jornada e da gincana é que todos ficassem em absoluto silêncio. Né? É verdade que temos que ter algumas perguntas, algumas questões, alguns questionamentos, porque uma das mais formas difíceis, né, é o silêncio. O silêncio a gente expressa muita coisa. Pode expressar, inclusive, né, todo mundo caladinho, esse cara está enchendo o saco da gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, claro. Margarete, muito obrigado por me convidar aqui. Eu gosto muito de vir aqui a Severino Sombra. Por quê? Porque tem toda uma relação pessoal com os professores, com os profissionais aqui e também com os estudantes. Há muito tempo que ela não me convidava, sabe, a Cira? Então eu estava sentindo saudade. Portanto, muito obrigado pelo convite e parabéns vocês pela gincana e pela jornada. Inovação organizacional, governança. É verdade que vocês estão sendo capacitados, a literatura, o tema, ele enseja certamente, cada vez mais, uma preocupação com as questões concretas, objetivas, tangíveis do processo de inovação e do processo de governança corporativa. Portanto, é natural que seja assim e é preciso que a gente se aprofunde cada vez mais. Vi as frases de algumas camisas, estou vendo que está tudo vinculado à questão de mudança, à transformação, à inovação. Processo efetivo, concreto, que são os valores contabilizáveis dos recursos nos balanços organizacionais. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma outra abordagem, um contraponto. Não é mais importante nem menos importante, que também é tratado por vocês, também é tratado na literatura, que também é tratado nas aulas com vocês, que são os valores intangíveis, não contabilizáveis, dos processos efetivos de inovação organizacional. Esses que o professor fala com vocês e que vocês efetivamente estão preocupados com a técnica, com a questão concreta, com aquilo que é tangível e não dão a dimensão da importância que os intangíveis, que as variáveis não contabilizáveis, portanto, têm nos balanços das organizações. Quando a velocidade da tecnologia avança a uma velocidade cada vez maior, orbital, e a gente mascara a percepção e a perspectiva de que essa velocidade tecnológica é compatível
com a velocidade da mentalidade e com o desenvolvimento da organização. Por que estamos bem com os smartphones, com todos os TIs, os sistemas produtivos, os processos de trabalho? A gente entende que as organizações estão avançando no mesmo processo, mas não estão. As tecnologias avançam à velocidade orbital, mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro de boi. Então é preciso que o estudante, que o profissional de administração tenha consciência da defasagem entre essa tecnologia orbital, cada vez violenta e crescendo mais, e uma mentalidade, uma cultura, um ambiente organizacional que é próprio, estou ilustrando com um carro de boi, do atraso. Há uma defasagem, um gap, uma distância enorme entre a técnica que a gente usa e efetivamente entre as relações existentes dentro das organizações. Não há organização sem pessoas. Toda organização tem pessoas. É verdade que alguns autores, alguns consultores, gostariam de tirar todas as pessoas das organizações. Aí seria uma maravilha, eles falam. Mas se nós tirarmos todas as pessoas de uma organização, a gente vai ter um prédio, não vai ter uma organização. Toda organização tem pessoas. Toda organização tem pessoas se relacionando com outras pessoas. Então já temos dois elementos universais aqui das organizações: pessoas e hierarquia. Como as pessoas se relacionam umas com as outras. Quando a gente fala em hierarquia, a gente pensa sempre na hierarquia militar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Há diferentes usos da hierarquia, mas as pessoas se relacionam através de usos diferenciados de hierarquia. Segundo elemento universal da organização, tá claro? E o terceiro elemento das organizações. Por que as pessoas se relacionam entre si? Exatamente para consecução de objetivos. Então, se eu pensar, quais são os elementos universais das organizações? Pessoas, hierarquia e objetivos. Metas, missões, goals, tá certo? Se nós tirarmos qualquer deles, não teremos as organizações. Toda organização se caracteriza por isso. Todo processo de inovação, portanto, de governança, passa por essas três grandes variáveis. Ora, se nós tirarmos as pessoas das organizações, eu disse, vamos ter um prédio. Nós devemos estar conscientes que as organizações, em verdade, são ficções jurídicas. Essa é que é a questão. O nosso espaço de trabalho, isso é uma ficção jurídica, organizado por pessoas. E se nós tirarmos todas aquelas pessoas, aquela organização tem outra característica. Então, é preciso que a gente esteja claro com isso. Por outro lado, a técnica nos dá um outro conceito que a gente quer tratar aqui bem. A gente pensa que as organizações são lógicas. Elas não são lógicas, elas são psicológicas. Se a gente ficar achando que toda a organização é fundamentada numa racionalidade absoluta, não é. Seria muito fácil se elas fossem lógicas. Acho que eu pegaria o problema A, eu reuniria os melhores professores aqui, que são muitos, da Universidade Severino Sombra. Problema A, qual é o problema, professor? Professor, diante desse, solução A'. Problema B, solução B'. Problema Z, solução Z'. Colocaria tudo num programa de computador, botava o computador para dirigir a organização. Quando a empresa quebrasse, demitia o computador, não o gerente. Não é isso? O que vocês estão pedindo aos professores é exatamente isso. O que é que vocês estão pedindo? Professor, me dá uma dica, me dá a solução. Como é que eu faço isso? Como se as soluções nas organizações estivessem possíveis na dica, na solução. Não há solucionática em administração. Até porque cada organização é uma organização completamente diferente de outra. Vocês escolheram uma profissão certa, certamente. Mas ela é muito mais bonita e complexa do que pode parecer à primeira vista. Porque a gente tem, lógico, a tendência de achar que vamos fazer a engenharia da gestão. E isso é importante. A técnica é importante.
Mas não é assim que as relações se dão nas organizações, porque elas não são lógicas, como o computador. Eu não sou um biólogo olhando no microscópio os bichinhos mexendo. Eu sou um profissional incorporado pelos meus valores, pelas minhas crenças, aplicando as minhas técnicas, praticando os meus conceitos. Portanto, a maneira como eu penso determina a maneira como eu me comporto. Ah, quer ver uma dica que não é dica? E que vocês reclamam muito? Esse negócio é tal de teoria. Teoria, cada um fala de um jeito. Nada mais prático do que uma boa teoria. O problema é, será que nós temos a boa teoria? A boa teoria é aquela que o professor está ensinando. A boa teoria é que está naqueles livros que vocês não leram. Não leram nem a orelha, tem que ler. A boa teoria é naqueles livros que o professor não teve tempo de ler, e que se você ler vai ficar tão bom ou melhor do que ele. E vai realizar o professor, porque o professor adora, né? Não só porque ele de repente é aquele que aprende com o aluno, como também ele adora ver o aluno cada vez mais crescer, progredir e prosperar. Saber mais do que ele aprender com o aluno. Essa é a gratificação, fundamentalmente, daquele que se dispõe ao processo de ensino. Então, nós estamos falando aqui, as organizações não são lógicas. São psicológicas porque eu tenho que introduzir a técnica no contexto social. Daí porque nós somos aplicadores de conhecimento em ciências sociais. Não somos psiquiatras, não somos psicólogos, não somos cientistas sociais, mas somos aplicadores dos conhecimentos em ciências sociais na realidade das organizações. Para isso, a gente não pode perder a capacidade diagnóstica. Qual é o erro de muitos médicos, não os maus médicos hoje? É que você entra no consultório dele, ele nem te apalpa, nem fala, nem te examina, nem olha os seus olhos, não olha nada, nem olha para você muitas vezes. Ele está no computador, pergunta o que você tem, você começa a falar, ele anota e imprime. Saia, faz esses exames, depois volta aqui. Aí você faz o exame, se quando consegue, porque sempre tem problema, a gente consegue fazer o exame, apresenta, aí ele diz o que é. Se as organizações, meus filhos, não há doenças em organizações, há doentes. Cada organização é um ser único e especial, como cada pessoa, não há uma pessoa igual a outra. E se você não diagnosticar o doente, aquele remédio que pode ser bom para ela, pode matá-lo como veneno. Vai depender de cada pessoa. Portanto, não há solução certa, como a gente busca. Como vocês estão buscando, como nós estamos buscando. Isso é um equívoco que deforma a formação do profissional de gestão. Se nós não aprendermos a pensar a realidade organizacional em que nós vivemos, nós vamos fazer, uma palavra bem antiga, né? Pimpões maiores que os bonecos. Aquelas roupas mais absolutamente inadequadas ao tipo de pessoas que nós vamos vestir. Porque você vai ter que ter as medidas e a solução, que é uma questão de dose, aplicada àquela organização que é diferenciado. Lembrando que se tirar aquelas pessoas e botarem outras, nós estamos falando de outra organização. Tá claro? Então, uma organização, eu sei que nunca disseram isso, é uma ficção jurídica. Ela simplesmente não existe. Se não tiver pessoas, se relacionando com pessoas, para a consecução de objetivos, através do uso e hierarquia. Segundo, toda organização, o que é lógico não é psicológico. As organizações não são lógicas como os computadores, são psicológicas. Tá bem? E aí a gente não adianta querer solução. A gente tem que buscar a solução adequada àquela organização, ou àquele problema. Não adianta ficar pedindo dica para o professor, porque é sempre um constrangimento para o professor. Porque ele também não tem dica. Aquilo pode se ajustar a A e não se ajustar a B. Não faça como o médico, mau médico, não o bom médico. O bom médico continua sem perder a capacidade diagnóstica. Nós temos que ter a capacidade diagnóstica, quer dizer, ler a realidade da organização para ajustar as soluções àquela organização específica. Tá bem? Então vamos lá, próxima. Eu estou trazendo para vocês aqui o processo do condicionamento do comportamento humano nas organizações. As organizações são pessoas, não é isso?
que integram a organização. Quando eu falo processo do condicionamento do comportamento humano das organizações, estou falando aqui o comportamento. Comportamento é o agir, são os efeitos, são as expressões aparentes, explícitas, de formulações muito mais profundas das pessoas e, portanto, da interação entre pessoas dentro da organização. Portanto, se eu quero mudar comportamento, é um equívoco fundamental eu cuidar dos efeitos, que é o próprio comportamento. Que nas organizações são os processos, são as rotinas, são as normas, né? São os fluxos de trabalho, que nas pessoas são os próprios comportamentos. Ora, porque esse comportamento, essa rotina, esse efeito é expressões de alguma coisa muito mais profunda. Que se eu não entender isso, eu vou limitar a minha atividade a... Por isso que no Brasil tem uma frase que se diz, né? Tudo voltou a Dante como no quartel de Abrantes. Não falam muito isso? Você baixa uma norma, daqui a pouco volta tudo. Não pegou. E por isso que no Brasil tem a maior parte da... A lei pega ou não pega? A regra pega ou não? Na lei, no dia a dia das organizações privadas. Do cotidiano da regra do condomínio. No bolso da nossa igreja, que é uma organização, ou centro espírita, ou aonde for. Tá certo? Da igreja judaica, a igreja... Não importa a opção religiosa, mas a opção que também é uma organização. Quando os progressos da psicologia social nos revelaram, e aí a psicologia social, que o mundo das percepções, a maneira como eu fotografo determinada realidade, a maneira como eu vejo determinado fenômeno, condiciona fundamentalmente a maneira como eu me comporto. A maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. Então, se eu quero mudar comportamento, quais são as percepções das pessoas que integram a organização, porque aquilo determina o comportamento. Só que a percepção é como se fosse a parte escondida. Vamos supor que isso aqui fosse o iceberg tombado. Isso aqui é a parte que aparece fora d'água, comportamento. A parte de percepção está dentro d'água, escondido. É aquele enorme massa de gelo debaixo do nível d'água, tá certo? A mundo das percepções condiciona a maneira como eu me comporto. Se eu quero mudar comportamento, eu tenho que mudar as causas desses comportamentos, que são as percepções. Fácil isso, né? Já se perguntaram quais são as percepções dos seus colegas, do seu chefe? Sabe aquele trabalho que o professor lhe ensinou, aquela técnica, que você encheu o peito, fez um trabalho de TCC legal, com base na sua empresa, botou aquilo de braço, tá legal, e o professor falou, olha a estratégia, como é que vai ser a estratégia de implantação do processo, como é que vai ser a reação daqueles que vão ser afetados pela decisão, como é que as pessoas... Tudo isso ele falou, mas a gente ficou na técnica, porque para nós, 2 e 2 são 4. A gente quer a solucionática, não é isso? Só que a tecnologia avança à velocidade de luz. Se a gente não aprender a pensar, a tecnologia mudou, a gente ficou obsoleto. As pessoas não ficam velhas, ficam obsoletas. E ficam obsoletas exatamente porque perderam a capacidade de pensar. Papagaio velho também aprende a falar. Tu fala que como as crianças são geniais na tecnologia. Bota uma criança bem novinha para discar um telefone de disco, para ver como é que ela faz. Ela mete o dedinho ali, pim, pim. Aí quando ela passa o canal aqui no seletor de imagem, ela fica batendo porrada na tela. Sabe por quê? Porque a natureza do homem é permanente e universal. O negro, preto, branco, o amarelo, o verde, o romano, o grego, no tempo e no estágio, todos nós, como seres humanos, somos iguais. É claro que os processos de socialização a que somos expostos na Roma Antiga, na Finlândia ou antes no Afeganistão, faz da gente diferente aqui no Brasil. Mas como seres humanos, nós somos exatamente iguais. É claro que aí você entra todo num processo ideológico, político, né? O Rousseau dizia, o bom selvagem de Rousseau, que formatou toda a base, né, do pensamento iluminista e do pensamento de esquerda no Brasil, que dizia assim, o bom selvagem, até pelo título, né? As pessoas nascem boas, as sociedades é que as corrompem. Não é tão lógico isso?
É lógico, mas não é psicológico. Há controvérsias. Esse é o pensamento base da esquerda, do pensamento de esquerda. Quando a gente vai, também o pensamento da direita. Do fascismo e do comunismo. Quando a gente vai para aí, a gente vê que quem tem outras opções, como Cristo, como Deus criou Adão e Eva. Logo depois, Caim e Abel. Quem representava o bem e quem representava o mal? Mas nasceram bom ou foi o meio ambiente? Em todas as religiões tem a contraponto, bem e mal. É isso mesmo? Então veja que há controvérsia, né? Porque as questões não são lógicas, são psicológicas. Quando a gente agarra isso como lógico, a gente vira fundamentalista e acha que isso é uma verdade inquestionável. E quando a gente acredita que isso é uma verdade inquestionável, por A ou por B, não estou dizendo certo ou errado, a gente fica refém, servo da gleba desse tipo de pensamento. A gente não está aberto a pensar e a refletir. Então, o mundo das percepções, ele percebe a mesma realidade do que eu, diferente. Não quer dizer que a gente percebe igual. Tanto que o direito, aqui tem faculdade de direito, me parece, não tem? Não. Vai ter um dia, né? O curso de direito coloca muito em xeque a testemunha. Porque quem diz que questiona se vale, se não vale, porque quem testemunha um fato, às vezes o mesmo fato, pessoas honestas, não estão querendo mentir, mas eles relatam situações vistas por muitos completamente diferentes, porque as percepções são distintas. Tá claro até agora, não? Muito bem. Então, ó, mas por que as percepções são diferentes? Aí foi mais fundo. Aí complicou mais. Né? Que fomos então para as concepções, aqui ó, para o pensar. Se eu quero mudar comportamentos e efeitos, eu tenho que mudar a estrutura de pensar, as causas, as concepções que determinam o comportamento, que, portanto, que condicionam as percepções e por esse comportamento. Vejam que o processo de inovação não é tão lógico como parece. Precisa a gente estar atento às variáveis não contabilizáveis, porque isso não aparece no balanço da organização. E isso tem um efeito decisivo no processo de transformação. Os professores nos falam isso, a literatura também, mas a gente está em busca só da técnica. É bom que estejamos, mas olha, cuidado, porque o técnico puro, o cara que só pensa que a administração é técnico, é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável. Sabe por quê? Porque o técnico puro é um alienado com poder. O técnico puro é aquele que quer fazer da técnica seu instrumento de comando e de mando. E a gente tem que ter cuidado, porque aí vira a tecnocracia insensível, que é pior ainda do que os políticos demagogos e irresponsáveis. Então vamos continuar, olha aqui, ó. Concepções. Eu vou aqui para efeito didático, para tornar um pouco mais clara a minha exposição, eu estou dividindo em 3 dimensões: normativa, cognitiva e volitiva. Normativa. A normativa é relacionada aos valores, às crenças, às idiosincrasias pessoais, às opções éticas. A administração precisa ser ética, não é isso que se fala? A ética empresarial, não é isso que se fala? A empresa cidadã, não é isso? Está aqui, ó. Você pode chamar isso vulgarmente de mentalidade e cientificamente de caráter. Tem empresa que é tão moderna que já está no ano 3000, aí já perdeu o sentido da realidade. E tem empresa que tem tecnologias fantásticas e a mentalidade do carro de boi, como falei. A maioria. Não me diga para apontar uma organização que eu vou ter dificuldade, que eu também não tenho pesquisa para dizer, que tem a tecnologia e a mentalidade compatível uma na outra. Aponta uma. Meus amigos, é a empresa o reduto autoritário das sociedades. É a empresa que discrimina o negro, é a empresa que discrimina a mulher, é a empresa que discrimina o portador de deficiência física, é a empresa que discrimina o idoso, é a empresa que discrimina o cliente e engana o cliente. É a empresa que diz que quer concorrência, quer competição, mas quer tirar todo mundo do seu adversário da competição.
Uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Dimensão mentalidade, capacidade. A outra dimensão é relacionada a conhecimento, informações, know-how, capacidade. Veja que são coisas distintas. Ó. Antigamente, vocês são muito jovens, não lembram, mas década de 80, 70, tempo da Revolução ainda, a Revolução fez um programa de alfabetização de adultos. Não sei se o professor Jacibá lembra disso. O programa de alfabetização era o Mobral. O Mobral dizia assim, quem sabe mais, faz mais. Legal para estimular as pessoas analfabetas a estudar, aprender a ler, escrever, que é positivo. Mas nas organizações hoje, as pessoas não valem pelo que sabem, mas pelo que fazem com o que sabem. E essa é uma questão importante, que muitas vezes enseja absolutas injustiças e desequilíbrios e equívocos. Ah, esse jeito é genial, ele fala uma porção de línguas, ele é culto, ele sabe isso, mas o que ele faz? É igual o jogador de futebol que é de ponta. Cara, super jogador, mas ele está fazendo gol, ele joga, ele ganha quanto? Quais são os resultados? Então, às vezes, o indivíduo tem mentalidade, sabe fazer e não tem vontade. Dimensão de necessidade, de interesses, de desejos, de aspirações. Qual é o problema da pessoa ou da organização? Conhecimento, mentalidade ou vontade? Porque às vezes é vontade. Tem conhecimento e tem mentalidade. Às vezes tem vontade, tem conhecimento e não tem valores. Não tem mentalidade. A gente tem que diagnosticar a realidade das organizações. Vou dar um exemplo só de juntar isso, para a gente pensar numa teoria aqui de chefia, para a gente continuar andando e conversar com vocês. Tem chefe que fala assim, chefe marido também, que acha que é chefe, né? Palavra de rei não volta atrás. Já ouviu isso? Já, né? Por que não ouviu, né? É necessário que os subordinados sintam a responsabilidade de quem tem a autoridade pelas decisões. Palavra de rei não volta atrás. Essa é uma teoria de chefia que junta valores, conhecimento e necessidade. Para eu mudar essa estrutura de pensar, essa é uma estrutura de pensar sobre chefia. Isso vai determinar comportamento, provavelmente. Eu não vou dizer que seja fatal. Eu vou dizer que é provável, é um processo de condicionamento. Pode acontecer. Não quer dizer que seja determinante, tá certo? Estou dizendo que é altamente provável, possível. Como é que esse sujeito vai conversar com ele mesmo de uma decisão que ele tomou que não está dando os resultados? E que ele precisa recuar. Ele podia dizer assim, eu não tenho compromisso com o erro, e voltar de posição errada, que é o correto. Né? Mas ele provavelmente vai dizer, o que eu vou fazer, hein? Se eu voltar atrás, como é que ele percebe? Como é que ele fotografa a realidade? Se eu voltar atrás, eu vou demonstrar fraqueza e vou passar uma fragilidade. Aí ele diz assim, agora não tem mais jeito, decidir está decidido. Por quê? Porque palavra de rei não volta atrás. Esse cara pode ser professor, não aqui da Severino Sombra, de teoria e técnica de chefia. Se ele não tiver valores e necessidade, a percepção dele e o comportamento vai ser completamente distinto. Vai ser a defasagem entre aquilo que ele diz e aquilo que ele ensina. Ele dirá, esse negócio de democracia, de participação, tá certo? É para ensinar em sala de aula, porque no batente tem que ser rente que nem pão quente. Não tem muita gente que diz uma coisa e faz outra? Pois é, tem. A gente fica pensando sempre nos outros. O que a gente nunca pensou é se também a gente não faz isso. Será que eu gostaria de ter para gerente da minha filha, o gerente que eu sou lá no conselho, para os meus subordinados? Eles que têm que responder depois. Tomara que eles não falhem. Será que eu gostaria? A gente pensa sempre nos outros, achando que os outros é que tem que mudar. Nós não. Esquecendo que o verdadeiro e definitivo encontro da vida não é um encontro só com o outro, é o autoencontro. É a automudança, é a autotransformação. Antes de eu querer a mudança dos outros, eu tenho que estar aberto e disponível à minha própria mudança e à minha própria transformação. Tá certo? Próxima. Nós vamos ver um desenho animado de 4 minutos.
o desenho está meio ruinzinho, vocês perdoam, viu, Margarete? O desenho não está legal, mas vocês vão pegar a ideia do desenho. É um desenhozinho de uma borboleta, a gente está chamando de borboleta, sobre um processo de mudança. Esse filme foi feito, é antigo esse filme. Esse filme foi feito pela Hungria. E em 1956, é válido até hoje, que mostra que nós ainda, que falamos muito sobre Taylorismo, sobre Fordismo, sobre Gulick, sobre Fayol, já lemos os livros deles? Não estou dizendo que sejam atualíssimos, mas são clássicos, são importantes, têm os fundamentos, têm conceitos. A gente tem que ler, hein? Quantos livros a gente já leu esse ano em administração? Hein? Tá certo? A gente precisa ler. O administrador é um trabalhador intelectual. Assim como o técnico manual precisa melhorar e está sempre treinando a sua habilidade manual para ele não perder a sua habilidade de fazer as coisas, o administrador, se não estiver aprendendo alguma coisa, ensinando alguma coisa, lendo alguma coisa, ele fica também obsoleto, ossificado. A vida toda, pensaram que vão formar na faculdade, ganhar o diploma e resolveu? Não. Agora que vocês vão ter tempo de estudar o que vocês precisam, porque a faculdade deu a base, mas vocês vão ter que estudar a vida toda. Senão vai ser um profissional secundário. Temos que ler. Agora, aqueles livros que não tiveram tempo de ler ainda, ó, começa a ler agora. Tá certo? Ó, assim, a borboleta, destinada a estimular a discussão sobre o papel do indivíduo inovador em relação com a sua comunidade, este filme descreve como alguém é inspirado a fazer algo diferente do resto de seus companheiros. Embora seja ridicularizado inicialmente, quer dizer, a ideia é ridicularizada inicialmente, né, pelos demais. A nova ideia é comprovadamente bem-sucedida, dando aos mais céticos a coragem necessária para tentarem também utilizá-la. Quando uma pessoa ousa ser inovadora, é o começo do processo de mudanças. Quando cada um de nós ousa ser inovador, é o começo do processo de mudanças. Não é transformações monumentais, é mudar o nosso cotidiano. As circunstâncias que nos moldam. Porque se tem alguma coisa que acontece todo momento, independente de desejar ou não, é a mudança. Ok? Vamos lá então.
Muito bem. Vejam só o filme, a mudança, a tentativa, a ideia, a ridicularização daquela ideia, depois, mais do que a ridicularização, a violenta oposição que, analogicamente ou simbolicamente, o filme mostra as pessoas pisando no outro, não necessariamente naquela violência, mas isso pode acontecer conosco na nossa família, na nossa sinagoga, na nossa igreja, tá certo? No nosso centro, no nosso clube de serviço, no nosso bairro de condomínio, na nossa reunião de condomínio, na nossa empresa. Essas realidades acontecem todos os dias. São as questões intangíveis, né? Aparentemente era uma boa ideia, tanto que virou um foguete ali, mas todos foram contra. É assim mesmo, faz parte do processo. A gente leva uma boa ideia, o professor nos deu a aula, como estava dizendo, a gente leva para a nossa empresa, apresenta aquele trabalho, convencido de que aquilo é tão lógico, tão razoável, tão bem feito, vai ser tão bom para a empresa, de boa intenção, que as pessoas, o nosso superior, os nossos colegas vão aceitar de pronto. E eles negam, muitas vezes nem leem, botam na gaveta, nos hostilizam por isso. Esse cara está fazendo faculdade lá, só porque está fazendo faculdade pode trazer as coisas aqui para nós? Está querendo ensinar, né, padre a rezar missa? É assim? E a gente fica com raiva do chefe, dos colegas. A gente precisa aqui entender, as organizações, como disse, vou repetir, não são lógicas, são psicológicas. A gente precisa entender esse processo e entender que o comportamento que aqueles bonecos tiveram ali é o comportamento dos bonecos em geral. Que aquele nosso chefe reage àquela ideia, então a gente tem que estar preparado. Se ele reagir assim, como é que eu vou fazer? Se ele reagir assado, como é que eu vou fazer? Qual é a estratégia de implementação, de levar, de cooptação da ideia? Tá bem? É importante que a gente tenha a estratégia. A técnica nos ajuda demais, ela é fundamental. Mas se nós não tivermos a forma de implementar essa técnica, a gente não vai conseguir isso na realidade, no cotidiano das empresas. Se vocês tivessem que responder essa pergunta, e não tem pegadinha aqui, nem certo nem errado, por que algumas mudanças são bem-sucedidas e outras não? O que vocês diriam? Eu sei que a Margarete lhes impôs ao pessoal da gincana e da jornada um silêncio dos cemitérios. Eu estou encantado com esse silêncio de vocês. Mas podem falar se quiserem. Se quiserem. Por que vocês acham? Não acham? Muito bem. Se vocês não falarem, eu falo alguma coisa. Mas eu prefiro falar com vocês porque certamente vocês são o diamante. Talvez tenha que lapidar, está sendo lapidado, mas as nossas trocas se darão efetivamente nas propostas, nas suposições, nas concordâncias, mas principalmente nas divergências. E quando a gente busca o ponto de encontro da divergência, é que a gente está avançando no processo de transformação e de construção. Certamente muitas organizações, muitas mudanças não são sucedidas por diferentes razões. Por diferentes processos, mas certamente muitos deles nós vamos encontrar problemas de planejamento e problema de comunicação. As organizações, já dizia lá o velho Chacrinha Barbosa, né? Quem não se comunica se trumbica, mas em verdade, comunicação que estou usando aí é no sentido mais amplo. Se você não passa as informações, né? Se você não compromete as pessoas com aquilo que ela está fazendo, planejamento e comunicação, você tem problema de mudança. A galinha e o porco num sanduíche de presunto com ovos. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Porque a galinha botou o ovinho e caiu fora. Mas o porco deu pedaço de si. As pessoas só acreditam naquilo que fazem quando elas contribuem, quando elas colaboram, quando elas têm voz, quando elas têm vez. Se no planejamento eu não dou voz, eu faço e determino, as pessoas não vão fazer aquilo, elas vão estar no máximo envolvidas. Elas, para estarem comprometidas, elas têm que derivar satisfação psicológica daquilo que fizeram.
E você só deriva satisfação psicológica daquilo que você participa, que você contribui, tá certo? Que você participou de fato. O ser humano é um animal da nossa natureza que cresce e aprende, que se move em direção a algo, que quer contribuir, que quer participar. Eu não estou falando de técnica, não. Eu estou falando da natureza do ser humano. A natureza do homem é permanente e universal. O Zé da Silva, humilde, servente, e o engenheiro nuclear, poderoso e super instruído, como seres humanos, eles são iguais. Ambos querem participar, crescer. É claro que aquela pessoa humilde, porque teve circunstâncias mais limitadas de sua vida, ele tem um nível de aspiração menor, mas ele, como ser humano, ele também quer jogar no time que vence. Ele quer participar, ele quer contribuir, ele quer ser como o porco do sanduíche de presunto com ovos. Ele está dando parte de si. Quando a gente está envolvido com aquilo que a gente faz, a gente quer fazer mais, a gente participa mais. Esse, então, se coloca para vocês, é o grande desafio do gestor. Como é que eu vou envolver, comprometer as pessoas? Porque quanto mais eu envolvê-las e comprometer, mais eu tenho chance de fazer com que a mudança seja bem sucedida. Então, o desafio não é só a técnica, é claro que é a técnica. É claro que o processo que vocês estão estudando é importante, mas esses que eu estou falando, que também falam para vocês, é tão ou mais importante ainda. Eu tenho um desafio do gestor, como comprometer, como envolver, como dar contribuição, porque o ser humano, na sua essência, quer contribuir. A maioria das organizações, porque elas impedem a participação, a contribuição, a voz e a vez, a maioria da quase totalidade. As pessoas, muitas vezes, não morrem fisicamente, mas morrem psicologicamente. Elas deixam e desistem de participar porque, evidentemente, elas não têm contribuição. Então, meramente passa a executar aquilo que lhes mandam. Ou não é assim, hein? É. Então, planejamento, comunicação, participação, envolvimento. Qual é o desafio do gestor? O que eu vou fazer e como vou fazer para envolver e comprometer as pessoas naquilo que fazem? Como eu vou dar voz e vez? Buscar concordância, buscar divergência e buscar pontos de encontro. É muito mais difícil. Mas na sociedade do conhecimento, no mundo em que nós estamos vivendo, no estágio em que a humanidade atingiu no seu desenvolvimento científico e tecnológico, é inconcebível que a gente avance na técnica, na velocidade orbital, e a gente mantenha na mentalidade, na cultura, a velocidade do carro de boi. E o desafio do administrador é esse. Ele vai transformar e fazer inovação organizacional quando ele consegue integrar essas duas coisas. Não vai fazer isso de uma vez para outra, mas ele tem que dar passos em direção a isso. Ele tem que compreender que o homem cresce e aprende. Que, como disse, que papagaio velho aprende a falar. Que até morrer a pessoa quer crescer, quer participar, quer ter voz, quer se desenvolver. E se ele deixou de fazer isso, ele pode estar vivo fisicamente, mas já morreu psicologicamente. Próxima. Por que as diferenças entre pessoas às vezes causam preconceito, aversão, receio e até medo, enquanto em outras situações costumam estimular colaboração e sinergia? Alguém fala, não? Fala. Ele está aqui com o microfone. Faz parte da gincana, 10 pontos para quem fez. Não há pergunta indiscreta, nem colocação que não seja inteligente. É a sua colocação, se quiserem, sem forçar nada, evidentemente. Mas uma... Pois não, quer falar aqui. Jonathan. Talvez uma resistência a mudanças. Resistência à mudança. Olha, coloca uma questão muito importante. A resistência à mudança. A resistência à mudança seria um item que atenderia bastante a questão colocada ali. Alguma outra contribuição, além da resistência à mudança? Que enquanto vocês pensam numa outra questão, eu gostaria de dizer assim, a resistência à mudança
não é algo necessariamente mal. Nós vamos ver daqui a pouco. Já. A resistência à mudança pode ser boa. A gente tende a achar que qualquer resistência à mudança é má. Não é verdade. A resistência à mudança testa a validade, a propriedade, a adequação daquilo que a gente quer fazer, tá certo? Então a gente não deve ficar inimigo da resistência à mudança, mas compreendê-la. E fazer com que a resistência à mudança seja convertida, no bom sentido, em ajuda ao processo de mudança. Ela faz parte da mudança. Porque senão, se não houver resistência à mudança, ninguém para em pé mais. Vai mudar tudo todo o tempo. Então, a gente não deve olhar a resistência à mudança como algo ruim. Ele normalmente pode ser. Mas a gente não pode olhar como sempre. A gente tem que estar... Pode é possibilístico, não é determinístico. Então, se pode ser, a gente tem que verificar se aquela resistência à mudança, ela é ou não é. Porque a pior coisa do mundo é ser determinístico. Eu digo a resistência à mudança é. Quando eu digo que a resistência à mudança é, eu estigmatizo todas as formas de resistência aos processos de mudança. E acho que... E eu também, como agente de mudança, fico surdo às contribuições que a divergência pode estar trazendo para melhorar o meu processo. Eu tenho que estar aberto, né, para ouvir e entender e compreender que aquela resistência à mudança pode estar correta. Mas se eu já for dono da verdade, eu fiz um documento técnico perfeito, não esqueça, hein? A empresa dela é completamente diferente da dela, que é completamente diferente da dela. Se eu der a mesma solução nas três, eu vou quebrar a cara, porque cada uma tem uma mesma realidade, mesmo que elas apresentem aparentemente o mesmo problema. Eu vou ter que ajustar a solução a cada realidade de cada organização. Assim como o médico tem que ajustar os seus tratamentos a cada realidade de cada pessoa. Por isso, os grandes médicos não perdem a capacidade diagnóstica. O que é isso? Diagnosticar aquele indivíduo, único e singular, para dar a solução única e singular para aquela pessoa, dentro dos conhecimentos que tem. A administração é a mesma coisa. Mais alguma colocação? A colega nos coloca muito bem, a professora, o medo de ser substituído. Aqui, a professora da FAETEC. Daniele, professora Daniele, que foi estudante daqui do curso de administração, não foi, Daniele? Do curso de administração aqui da... Olha só, já é professora da FAETEC, né? Nossa colega. Ela está dizendo aqui, o medo... É claro, ela tem toda a razão. O medo faz parte do processo. É isso mesmo, se a gente achar... Olha, todo mundo... É natural que a gente tenha medo. A gente quer viver com a zona de conforto, como costuma dizer, né? A gente, para sair da zona de conforto, a gente fica... Toda mudança desequilibra o status quo, o establishment, a situação, a nossa zona de conforto, o modo da mudança certamente também. Mas o contrário do medo não é a coragem. Isso é outro engano. Esse negócio de empresário rastudo, mandão, que faz tudo, acontece, ou ele é corrupto, que está mantido com os governos, qualquer semelhança com Eike Batista, essa era mera coincidência. É claro que eu falo isso agora, mas há 10 anos atrás, eu era maluco quando falava isso. Exatamente a mesma coisa. Esse cara vai quebrar. Porque no empresário raçudo tem que ir para a cadeia. Está botando o emprego dos outros em risco, ou o dinheiro da gente também. O contrário do medo não é a coragem, não. O contrário do medo são as convicções. Quem tem convicção não tem medo. Então, o que a gente tem é que dar convicções para as pessoas que estão com medo. Se elas se convencerem daquilo que a gente está dizendo, elas vão ser adeptos do processo de mudança. Não vão pedir coragem de fazer, vamos fazer de qualquer maneira, vai ou racha. Isso não existe. A gente tem que... aí, assim, é racional. A gente tem que... Claro, quando eu digo que as organizações são lógicas, eu não estou negando o lógico. Ao contrário, estou valorizando. Então, o medo, sim. Se a gente dá convicção para a pessoa, se ela se convence, ela não tem mais medo. Não precisa ter coragem. Coragem é para herói. Coragem é para salvador da pátria. Coragem é para... né? O empresário raçudo que resolve a outro com o dinheiro da gente é fácil, né, mano?
Essa é a história do capitalismo brasileiro. Eu posso falar uma bobagem aqui, Margarete? Não, bobagem não. Eu era aluno de estudo. Olha que eu sou antigo, hein? Eu me formei, só para vocês se chocarem, em 1970. Eu certamente sou o profissional mais antigo aqui. 1970, do movimento estudantil, lá na Fundação Getúlio Vargas. Aí entrou na sala um dia, em 1968, o professor Glaicon de Paiva. O professor Glaicon de Paiva foi o ideólogo da direita da Revolução de 64. Livro publicado, todos os livros que tratam da Revolução de 64 citam o intelectual de direita, Glaicon de Paiva, grande professor da Fundação Getúlio Vargas. E ele ia dar uma palestra para nós estudantes de administração, todo mundo querendo abaixar a ditadura, né? Tá aquele negócio? É proibido. Sejamos realistas, era a nossa frase. Peçamos o impossível, né? É proibido proibir, que todo mundo acha que o pessoal acha que é proibido proibir, é coisa do Caetano Veloso, acho uma graça isso. É proibido proibir, é do movimento estudantil de 68, que começou no Quartier Latin, em Paris. Que nós também participávamos disso, do movimento, né? As mulheres rasgando o sutiã, a pílula que chegava, era todo um movimento de individualismo, né? Do hippies, e a gente queria afirmar, num processo de administração, estou fugindo um pouco do Glaicon de Paiva, mas volto. O modelo autoridade e obediência tem seu apogeu no estudo da administração na época da Rainha Vitória, virada do século 19 para o 20. E tem sua rejeição máxima em 1968, no movimento estudantil, no movimento dos negros, nos movimentos das mulheres, nos movimentos de 68, que se agudizam a partir da década de 60, contra a guerra do Vietnã, etc., contra as organizações, contra a autoridade e a obediência, que muda os conceitos de administração, tá certo? Mas o Glaicon de Paiva entra na nossa sala e todo mundo, esse cara, todo mundo querendo morder o jugular dele, né? E ele vira e fala uma coisa que me chocou. Eu, baixinho, sento na frente, eu não vejo nada na sala, né? Aí eu ficava lá olhando, ele vira assim, meus filhos, o empresário, em 68, hoje eu não diria tanto, mas o empresário brasileiro é um híbrido roedor. Tem a voracidade dos ratos e a coragem do coelho. Aí eu capotei na cadeira. Porque uma frase dita por um cara de esquerda naquela época, eu entenderia isso. Mas para o ideólogo da Revolução de 64, um intelectual de direita. E se a gente olhar bem isso, é verdade, né? O capitalismo brasileiro, se a gente fosse estudar, é muito recente no Brasil. Porque o Marx... eu estou derivando direto, hein, assim? Estou saindo do tema, mas tudo certo. O Marx, quando escreveu O Capital, que de cada 10 caras de esquerda, 11 não leram os livros do Marx, nenhum livro, nem o Manifesto Comunista, só um ou outro, né? Ele diz lá que tem uma aliança tática entre a classe operária e a burguesia, contra a aristocracia rural, tá claro? A aristocracia rural que era o atraso, o inimigo estratégico. E a classe rural, portanto, que era a aristocracia rural, tinha uma briga de morte com a burguesia modernizante. A burguesia modernizante eram os empresários, que se aliavam aos operários, que eles exploravam na mais-valia, para brigar contra o inimigo comum. Essa aliança no Brasil não se deu, porque no Brasil a burguesia modernizante se transformou vinda da aristocracia rural. A aristocracia rural que se transformou em burguesia modernizante com o dinheiro do Banco do Brasil. Ah, mudou isso, hein? Pergunta para o BNDES, para a Petrobras, para os escândalos que nós estamos hoje. Por qualquer um escândalo nesses séculos. Ia dar um tilt no cabeça do Marx. Porque a base do capital é a aliança tática entre o operário, classe operária e a burguesia. Eu sei que o curso aqui de História dessa universidade é muito bom. Pergunte lá para os historiadores, que costumam ensinar sempre História pela perspectiva marxista. Então, aí eu falei, caramba, esse cara tem razão. Aí, professor Assir, eu comecei a descobrir uma coisa que aí foi uma sacada minha. Eu olhei assim, caramba, a extrema-direita e a extrema esquerda são tão distantes uma da outra, vai tão se afastando tanto, que elas vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando, vão se aproximando e vira uma ferradura. Quase se tocando a direita com a esquerda. E tem fascismo de direita
e fascismo de esquerda, em verdade. Porque se você olhar, nada mais parecido com Hitler do que Stalin, nada mais parecido do que Mussolini do que Pol Pot. Não é à toa que o partido nazista chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E que o presidente do Partido Fascista Italiano era antes o presidente do Partido Socialista Italiano, Benito Mussolini. Pois é. Aí quando a gente vê os radicais de direita e de esquerda querem construir a utopia do futuro. Nazismo, comunismo. Que desgraçou o século XX inteiro e continua desgraçando o século XXI. E os reacionários querem fazer a utopia do passado, como se fizesse o passado. Então, nada mais parecido que eu com um revolucionário de direita ou de esquerda do que um reacionário. Por quê? Porque os dois acreditam na utopia. E o que existe é a realidade que a gente vive, para a gente mudá-la. Não numa utopia que jamais vai ser alcançada pela revolução, nem pela volta do passado, que não vai voltar. Eu falei, o Glaicon de Paiva me deu uma sacada legal. Até hoje lembro dele. Quando a gente pega o René Dreyfus, 1964, está lá toda a história do Glaicon de Paiva. Um grande professor. Mas continuamos. Próximo. Desculpe essa derivação nesse momento. Mas continua exatamente a mesma coisa. Se a gente olhar o processo de formação capitalista, agora é que estão surgindo as verdadeiras empresas. Porque quando tinha uma empresa importante aqui, Barão de Mauá, o Estado brasileiro matou ele. E quando tinha uma outra, que ninguém estuda, mais importante que Mauá, porque foi dentro do Nordeste. Já ouviram falar em Delmiro Gouveia? Delmiro Gouveia? Pois é, na virada do século, devem ler sobre isso, está no Google lá. Virada do século, ele construiu uma fábrica em Alagoas, no interior das Alagoas, com mais de 4.000 empregados, que tinha os padrões de vida melhores do Brasil do virada do século. Com saneamento, luz, tudo explorado na usina de Paulo Afonso. Foi assassinado, sua fábrica destruída, jogadas suas máquinas dentro do Rio São Francisco. Tem lá a usininha de Paulo Afonso que ele fez. O governo contra. Ele fez na marra. Mataram ele. Dizem que foi a Machine Corp, linha corrente. Vocês conhecem. Ele era o maior exportador de linha naquela época, na virada da Primeira Guerra Mundial. Esses empresários brasileiros a gente não fala. Esse capitalismo morreu. O que tinha era o capitalismo vinculado ao Estado. Por que as organizações refratárias às contribuições inovadoras? E tem que correr, né, Margarete? Estou andando. Podem desmotivar seus colaboradores e caminhar em direção ao burocratismo, falta de agilidade, absolutismo. Então. Por que as organizações refratárias, contrárias às contribuições? Alguém quer falar alguma coisa? Eu falo pra caramba, né? Hein? Não deixo ninguém falar. Olha aqui, é claro, as organizações que reagem, né, às contribuições das pessoas é como se estivessem fazendo a pessoa curar de tosse. Você pode dar um bom antibiótico, um bom remédio, um bom tratamento para a pessoa. Mas uma outra maneira de curar a tosse é tacar esparadrapo na boca dela. Ela para de tossir, mas morre de asfixia. Não é? A maior parte das organizações calam as bocas das pessoas com esparadrapo na boca. Eu sou o chefe, eu mandei você fazer e você faça, pronto. Você poderia ajudar muito na melhoria daquilo. Você tenta uma vez, tenta duas, depois você desiste. Ou não é? É. Às vezes papai e mamãe fizeram isso com a gente. O que a gente nunca se pergunta, se a gente como papai e mamãe não fazemos isso com os nossos filhos. Precisamos fazer isso, olhar isso. Próxima. Por que será que o autor da ideia diferente foi punido pelos demais, que os ameaçava? O que os ameaçava? É assim também, em geral, no cotidiano das organizações? Vocês já viveram isso? Já experimentaram isso? Já viram esse tipo de processo em resistência à mudança? Nunca viveram?
É isso, né? Esse é o cotidiano. Esses são as variáveis não contabilizáveis nos balanços das organizações, que contribuem muito ou não, ou prejudicam os resultados das organizações naqueles processos de inovação, de transformação, de uso de recursos que são contabilizáveis nos balanços. Porque eles que permeiam todo esse processo são os valores intangíveis das organizações, que infelizmente a contabilidade ainda não descobriu uma maneira de contabilizar isso na ciência da contabilidade. Próxima. O que estimulou os demais a posteriormente a imitar aqueles que antes haviam ridicularizado e rejeitado? Quem fala? Ô Margarete, você fez a gente ficar calado mesmo, hein? Olha aqui, o sucesso é doce, minha gente. A gente quer jogar no time que vence. Isso é natural. Deu certo, todo mundo quer copiar. A ponto de dizerem em administração que em administração nada se cria, tudo se copia, não é assim que a gente fala? Né? Pois é, a gente fala muito isso. Mas isso é uma solução. É verdade. Agora, aqueles que vão na frente colhem os melhores frutos, pegam os espinhos. Mas é que estão na frente por isso. Por isso que eles vão ser líderes. A gente pode ter uma opção de copiar só os outros, que não é comum. Aliás, mais de 70% das organizações só copiam. Elas não são inovadoras, não são transformadoras. Agora, as organizações, e nós gerentes, hein? Ou será que a gente não está ficando igualzinho? A gente fala das organizações e faz exatamente igual a elas. Porque não há organização sem pessoas. Se nós integramos as organizações, nós somos as organizações. Nós fazemos elas assim porque nós somos assim. Então, ó, o sucesso é doce. Mas quem está na frente é o que menos se critica, porque como o sucesso é doce, a gente relaxa. Quem está por trás, por baixo, está superado, tende a se criticar, né? Ou só que ficar querendo copiar o que deu certo. Mas olha, tem que tomar cuidado, eu vou chamar a atenção aqui de um aspecto. Quem está na frente é que deve se criticar mais, porque tende a relaxar. A nata do leite que está em cima é a que é primeiro que azeda. O time ganhou o futebol, ganhou 5 campeonatos, é o campeão, já fez, só tem jogador legal, a gente somos o maior do mundo, vai ser a Copa no Brasil, já ganhamos a Copa, perdemos de 7-1. De forma humilhante. Não é verdade? Então veja, é assim o time, para quem gosta de futebol, o time ganhou o campeonato, no campeonato seguinte bota o sapatinho alto, ó, entra todo mundo requebrando e perde o jogo. Quem ganhou tem que se criticar mais, porque senão perde a liderança. Ok? Então vamos para a próxima. Vocês têm muitos conceitos, eu estou pegando aqui apenas uma ideia para um jogo de palavras e para nos estimular a ir refletindo sobre isso. Criatividade é pensar o novo. Inovação é transformar o novo em realidade. De nada vale pensar o novo se a gente não transformar o novo em economicamente produtivo. Como transformar o que eu estou pensando? Eu vou ter que testar todas as ideias, às vezes para aproveitar uma, 2. Mas temos que acreditar nas 1000. Porque das 1000 é que vai surgir uma ideia. Nós temos que verificar a validade, a legitimidade, a pertinência, a adequação, a razoabilidade daquela ideia que nós estamos analisando e que estão nos trazendo. A gente não pode rejeitar pelo preconceito ou pelo mau conceito. Então, como transformar o novo, o tecnicamente novo, no economicamente produtivo? Próxima. Aí o que nós estamos falando até agora o tempo todo é clima organizacional favorável ou avesso à mudança. O clima é a dimensão básica dos valores intangíveis das organizações. Se a gente não tem, eu não posso mudar o ambiente inteiro da organização, mas eu posso mudar minha sala, o meu espaço de liderança, a minha equipe.
As minhas relações de trabalho, para cima, para baixo, para o lado, como é que eu estou fazendo isso? Esse clima é favorável à mudança ou é avesso? Se eu não me perguntar nisso, se é avesso, como é que eu vou me comportar? Se é favorável, o que eu vou fazer? Para torná-lo mais favorável ainda e para ter sucesso. Se é avesso, o que eu vou fazê-lo para fazê-lo ser favorável? Ok? Então a gente está de novo voltando no intangível e no diagnóstico. Mesmo tendo a técnica correta, que só vai aplicar-se se tiver um ambiente que propicie transformar a ideia nova no economicamente produtivo. Próxima. Não, volta lá. Então, isso vai depender, os estilos de liderança, a liderança que é a função do líder, dos liderados da situação e da cultura organizacional. Isso tem importância transcendental para o processo das organizações. Próxima. A chave não se situa no nível individual, no indivíduo como pessoa, mas também na pessoa como profissional, no profissional como gerente e no desenvolvimento da equipe da organização. E é preciso que a gente não analise só os programas de inovação à luz do custo-benefício, mas do custo-malefício também, porque tem programas de inovação organizacional que pode gerar mais malefício do que benefício. Eu me lembro, jovem ainda, começando a trabalhar, naquela época, estava-se na mania de se fazer laboratório de sensibilidade. Grupo T, era para fazer a interação melhor da equipe. A gente trabalhava numa organização financeira e o Brasil crescia muito naquela época na área financeira, né? O Brasil Milagre, ame ou deixo, aquelas coisas todas, né? Década de 70, estou falando. E aí, mas tinha muito preconceito. Hoje tem, e muito, imagina naquela época. Aí fomos para o seminário, num hotel legal, tudo caprichado, no horário de expediente. Hoje, você fazer treinamento tem que ser fora do expediente no fim de semana, né? Normalmente. A gente foi fazer o treinamento e um colega lá se declarou gay. Quando a gente voltou ao trabalho, ele foi demitido. Aquilo foi um desastre para o ambiente. Aquele programa, em vez de ser analisado pelo custo-benefício, tem que ser analisado pelo custo-malefício, tamanha as disfunções que aquele processo gerou. A semelhança do astronauta, o astronauta quando vem com a espaçonave, que ele vai entrar na atmosfera, se ele não tiver condições lá técnicas de voltar certinho, a espaçonave se explode. O programa de desenvolvimento também é assim. Quando a gente volta à atmosfera, como é que a pessoa vai se ajustar àquilo? Porque senão, ele quebra a cara e se arrebenta todo igual a volta da espaçonave à atmosfera. Tem que ter condições muito especiais de retorno. Nós temos que analisar isso. Não é só o custo-benefício de quantos registraram, de quantos não fizeram, de quanto vendeu, de quanto não vendeu, mas como é que aquele processo se dá no processo psicossociológico dentro da organização. Tá bem? Próximo. As pessoas frustram-se seus esforços individuais contra o peso do ambiente que diz: faça como você tem feito no passado. Não adianta dar murro em ponta de faca. Papagaio velho não aprende a falar. Uma andorinha só não faz verão. E aí a gente tem esse tipo de cultura, acaba gerando uma segunda natureza. Cria padrões de pensar, de sentir e de agir que não são nossos originalmente. Nós estamos aqui respirando tranquilo, ar refrigerado, tudo tranquilo, agradável o ambiente. Se botarem um cheiro muito bom, ou se botar um cheiro muito ruim, a gente vai, que coisa horrível. A gente vai logo sentir. A cultura é assim também. A gente começa a respirar o ambiente que a gente trabalha. E a gente vai respirando. E não tem nada forte naquele ambiente. Daqui a pouco a gente ri igual os colegas, fala igual os colegas, conta piada igual os colegas, se veste igual os colegas. E quando o cara fala, a gente muitas vezes sabe até de que empresa ele veio. Colega que foi do Banerj sabe que todo mundo sabia quando o cara falava do Banerj, o cara logo falava a nível de, não era isso? Não é? A maneira de falar dos caras fica igual. É a cultura, ó. Padrões de pensar, sentir e agir. Que a gente se transforma sem se dar conta disso. Olha que profissão que vocês escolheram bonita, hein? Um bocado mais complexo que parecia, né?
e mais bonita também. A técnica do que o professor está lhes ensinando tem um efeito transcendental na mudança das organizações da sociedade. Essa é uma contribuição que nós não podemos perder isso. O administrador não está só no posto de trabalho, exercendo a sua função. Eu disse que a empresa é o reduto autoritário da sociedade. E disse que a empresa é que discrimina. Não basta a lei. Se no concretude, no cotidiano, na realidade da empresa, no posto de trabalho, aquele objetivo da lei não for cumprido. Isso é um papel do administrador. Quando a gente faz uma norma, uma regra, uma técnica, uma instrução, um plano, uma normativa dentro da empresa, uma instrução de serviço, a gente pode estar ajudando o preconceito, ou pode estar eliminando o preconceito. A gente pode estar contribuindo para humanizar a organização ou desumanizando a organização. A gente pode estar ajudando o processo de autoritarismo, de totalitarismo dentro das empresas, da cultura do carro de boi, ou a gente pode estar tirando a empresa do carro de boi. A técnica que a gente usa é neutra. Ela pode estar do lado da construção ou do lado da destruição, do lado da mudança ou do lado da manutenção do status quo. Esse é o papel que nós temos. O administrador tem essa responsabilidade. Nós temos um papel político como profissão. Não estou falando partidário, votar no prefeito, no governador, no presidente. Cada um tem sua ideia. Eu estou falando como cidadão. Nós temos que ajudar a contribuir para transformar a organização brasileira em ser mais eficiente, mais eficaz, com melhores resultados, mas mais transformadoras e humanizadas, menos preconceituosas. Próxima. E aí, porque a cultura consiste em elementos referentes ao indivíduo, que vem com premissas, que vai bater junto com os precedentes da organização, que tem atitudes, predisposição para ação, mas que vai se bater com as práticas do passado, existente dentro da empresa. Como disse o Romário outro dia, muito bem, o jogador de futebol. Ele falou assim, esse cara já chegou aqui, já está querendo sentar na janela do ônibus? Espera aí, calma, tem... Né? Ele estava refletindo essa lógica. As pessoas têm crenças, mas as organizações têm tradições. As pessoas têm valores, mas as organizações têm normas e regras. Como é que essas coisas se integram, hein? Indivíduo e aquele ambiente, pessoas, ficções jurídicas, não. Pessoas se relacionando com pessoas que você vai ingressar nelas. Como é que se dá esse casamento, essa integração? E aí, ó, as pessoas têm expectativas, mas têm praxes, formalidades e ritos. E cada um de nós somos diferentes. Não vamos cometer o erro, achar que os objetivos da empresa têm que ser o objetivo da organização. Porque os objetivos das pessoas são os objetivos de cada um. O objetivo das organizações são os objetivos das organizações. O desafio é como eu vou realizar os objetivos das organizações realizando os objetivos das pessoas. Tá claro? Esse é o desafio. E isso vai ser mais eficiente a nossa ação como gestores se nós soubermos fazer isso, entendendo que cada um de nós neste auditório somos diferentes uns dos outros. Não é um bando de gado, um bando de carneiros, de pelo sedoso e de balido sonoro. Cada pessoa é uma pessoa. E como é que a gente vai realizar aquela pessoa realizando o objetivo da empresa? Esse é o desafio. Por isso que o gerente tem um papel fundamental. E por isso que a administração é a aplicação de conhecimento em ciências sociais. Próxima. A competência gerencial resulta em habilidade em harmonizar esses elementos. O indivíduo e a organização integram-se, tendo como resultantes, ora, apatia e indiferença. O cara diz, dane-se, não consigo, né? Eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Né? Palavra boca fechada não entra mosca. Dane-se. Vou ganhar aqui e me divertir em outra coisa. Decisões fundadas na antiguidade e na experiência. Esse cara mal chegou, já quer sentar na janela. Manutenção do status quo. Vamos só copiar. Nada se cria, tudo se copia. Obtenção de resultados a qualquer preço. Não importa. O importante é a gente ganhar e ter o resultado. Não é assim? Tem que bater meta. Tem que bater meta. Cobro isso de vocês todo dia. E dizem que a teoria de Taylor, de Ford, de Gulick, de Fayol, acabou, hein? Acabou mesmo?
Está tudo morto. Uma coisa é o que a gente diz e gostaria. Outra coisa é que as organizações praticam. Mentalidade, tecnologia. Uma defasagem enorme. A gente tem que trazer os dois para diminuir pelo menos o gap, a defasagem, a distância entre o que a gente diz e o que a gente faz. Busca de autorrealização no trabalho e de excelência de desempenho. Eles aqui, uma situação muito rara no ambiente das organizações, mas muito comum em muito bons gerentes. É aquele gerente que está preocupado que sua equipe se autorrealize no trabalho e que busque excelência de desempenho. Não adianta dizer, está me ocorrendo agora, aquele negócio dos livrinhos de autoajuda. Pelo amor de Deus, livrinho de autoajuda não é livrinho de administração. Hein? Se vocês quiserem ler de livro de autoajuda, leiam. Vocês com isso estão colaborando legal para esses caras que escrevem isso de autoajuda para ganhar muito dinheiro. Ótimo, tá bem. Mas isso não é gestão, isso não é ciência, isso não é técnica. É engraçado como é que se lê livro de autoajuda. Agora até livro de autoajuda está na mesma parte na estante das bibliotecas, das livrarias, com um livro de administração. Eu estou ficando apavorado, Rosmar. Ah, meu Deus. O camarada chega assim, você é importante, o livrinho de autoajuda é assim. Você constrói uma catedral. Já ouviram isso? Isso consta de tudo quanto é livrinho de autoajuda. Você é consciente do que está fazendo. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou construindo uma catedral. Esse cara pode até falar isso, mas eu estou falando para a média das pessoas, para a maioria das pessoas que não são excepcionais, ou que não são maluquinhas. Você está plantando tijolo no sol, sem comida, com a sua marmita que azeda, com o seu tique de refeição que não chega, que não é corrigido. Você está botando tijolo mesmo no sol e na chuva. Tá bem. Isso é o que. Se você está fazendo um trabalho insípido, insignificante e sem sentido, ou você acaba com o trabalho, ou você automatiza o trabalho, ou você vai ter problema de moral. Mas não diga para a pessoa que ele é legal porque ele está fazendo uma igreja, ou está construindo um Boeing 747, porque ele está apertando porca. O trabalho para a pessoa tem que ter desafio, crescimento, desenvolvimento. Seja a pessoa mais humilde, seja a pessoa mais ilustre. Todo ser humano a natureza do homem é permanente e universal. O mais humilde, o mais elevado culturalmente, querem crescer, contribuir, participar, fazer algo que seja importante para eles. Próxima. A cultura proporciona, portanto, a base para o pensar, o sentir e o agir das pessoas que integram a organização. O desafio, portanto, é como compatibilizar os interesses das pessoas e os interesses da organização. Sabendo que os interesses da organização são uns. Os interesses da organização são dos donos dela, dos seus acionistas. Os interesses dos colaboradores, não pode falar empregado agora, tem que falar colaboradores. Dos colaboradores são outros. O importante é como eu vou realizar os interesses dos colaboradores, realizando os objetivos da organização, dos acionistas. Como é que eu vou realizar os objetivos dos acionistas da organização? Realizando os objetivos dos colaboradores. Caminhando numa mesma direção. Essa que é a competência gerencial. Esse é o desafio que nós nos colocamos. Próxima. Terminando. Todo processo inovador altera o equilíbrio do sistema. Há sempre resistência. Se não houvesse reação, não haveria continuidade. A reação ajuda a testar a legitimidade da inovação pretendida. Então, a resistência à mudança não é necessariamente má. Nós devemos buscar a possibilidade de ajuda nas resistências à mudança, eliminando aqueles que são sem sentido, mas aprendendo e valorizando e incorporando aquilo que faz sentido. Próxima. Para terminar, todo mundo fala na capacidade de ouvir. Todos nós dissemos. É verdade. O gerente se colocar e entender o que o subordinado entende. Isso é importante. Se colocar na posição do outro, não como gerente se colocando como empregado, mas ele se incorporando como empregado e ouvindo o que a pessoa está dizendo. Eu digo para vocês, tão importante quanto ouvir
é dizer. O processo de dizer pode destruir ou construir, tanto ou mais do que a incapacidade de ouvir, ou capacidade de ouvir. E para terminar, vou botar a última transparência aqui, a questão do feedback no processo de inovação e de organização. Conteúdo, motivação. Conteúdo é o grau em que eu percebo que seja verdade para mim. Eu digo a verdade para ela porque eu estou vendo isso e acho que é a minha verdade, a minha percepção, com meus conceitos. E eu falo para ela. Se ela percebe que eu digo a verdade motivado por respeito, por apreço, por consideração, por amor no sentido melhor da palavra, ela vai incorporar aquilo que eu estou dizendo, ou vai ouvir, ou vai entender. Eu posso dizer com todas as técnicas, se a minha motivação não for de respeito e ela sacar isso, por melhor que eu use a técnica, ela não vai entender, não vai aceitar nada. Porque a motivação é muito importante no processo de feedback. Não basta só ouvir. O que nós estamos dizendo é, eu tenho respeito pela pessoa naquilo que eu estou dizendo? Isso é o ideal da relação humana. Marido e mulher também. Pai e filho também. Padre com sacristão. O crente com os seus pastores. O pai de santo com seus filhos. O rabino com seus crentes na sinagoga. E assim vai. O chefe com o subordinado. Aqui, ó. Mas essa não é a relação única. Aí eu fico irritado com a pessoa um dia. Eu vou dizer para esse cara tudo que eu acho dele mesmo. Eu vou lá e só digo verdade. Mas como ele percebe que é para me dar uma cacarecada, por melhor que eu me coloque, ele não vai ouvir. Não vai compreender. Eles estão fazendo uma disputa, tá vendo? Eles pedem para vocês fazerem silêncio, mas fazem um barulho danado. Né? Se vocês estivessem fazendo barulho, não apareceria eles. Né? O Marcão daquele tamanho não se manca. Né? Eles pedem silêncio para os outros, mas eles fazem um barulho e está atrapalhando todos nós aqui. Aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu falo por desamor e digo a verdade. A pessoa fica bicuda. Não aceita, porque ela percebe que eu estou querendo dar uma cacarecada nela, mesmo dizendo verdade. Aí eu vejo, poxa, fulano de tal ficou chateada, não encaixou o que eu falei, eu gosto tanto dela. Aí eu volto, aí eu falo uma mentirinha. Sabe, fulano, aquilo que eu te falei não é bem assim não, porque eu gosto, tenho respeito, tenho carinho. Sabe, marido e mulher, namorado, namorada também faz isso? Hoje eu vou dar... Ih, eu magoei o cara, não devia, eu fui muito duro. Eu me arrependo, aí eu começo a dourar a pílula. Sabe aquele negócio de dourar a pílula? Qualquer semelhança com pessoa viva será mera coincidência, hein? Começa a dourar a pílula, falar, não foi bem assim aquilo que eu falei. Mas, e aí eu fico, ó. Os relacionamentos humanos são normalmente verdade, desamor, mentira, amor. Verdade, desamor, mentira, desamor. Relacionamento, portanto, neuróticos. E aí veio o último, ó. Mentira, desamor. Um dia eu não aguento mais. Guerra total. Guerra da Síria. Falo tudo verdade, falo algumas mentiras para quebrar o cara de vez. E acabou. A gente precisa reconstruir uma relação de verdade, amor. Ok? Perguntas? Muito obrigado pela vocês. Sabe muito. Wagner, palestra excelente, como sempre. Eu queria te entregar certificado da jornada daqui da universidade com o tema da sua palestra, tá? Ok? Peraí, que o Josué é amador. É o único amador que deu certo. Além do amador Aguiar. Te entregar também uma lembrancinha da nossa universidade, com chaveirinho, caneta, nosso folder institucional. E te agradecer por tudo, pelo carinho, pelo respeito à nossa instituição,
aos nossos alunos e professores, administradores que estão aqui, aos nossos parceiros da universidade, aos nossos conselheiros também que estão aqui, né, Gerson, Marcão, e agradecer ao CRA essa parceria constante, contínua. Muito obrigada. Muito obrigado, Margarete, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, hein?